Olá, tudo bom? Agora vamos estudar história. Vamos fazer no livro as páginas 246 até a 250 e na ficha as páginas 131 e 132, ok? Pega o livro, página 246. Vamos começar uma unidade nova. Essa unidade fala sobre os quilombos e as terras indígenas. Não é nada muito novo para vocês que nós já falamos sobre esses assuntos mais superficialmente. Hoje nós vamos aprofundar um pouquinho. Hoje vamos falar sobre os quilombos. Na próxima aula vamos falar sobre as terras indígenas. Então vamos lá. Página 242, comunidades quilombolas. Você já ouviu falar a palavra quilombola? Sua origem está relacionada ao termo quilombo, que nós já estudamos. E aí? O que é quilombo, gente? Você lembra? Quilombos eram os escravos que não estavam satisfeitos com a sua vida, né? Com a sua condição de vida, porque o escravo, ele não tem vontade própria, ele trabalha por obrigação e não recebe nada em troca do seu trabalho, né? Eles não estavam satisfeitos e o que eles faziam? Eles fugiam. Quando eles fugiam dos seus donos, eles iam viver nos quilombos. Então, era para lá que os escravos iam. Aí diz assim, ó. As comunidades quilombolas são remanescentes, ou seja, elas vieram dos quilombos formados pelos africanos e afrodescendentes. A maior parte de seus habitantes são descendentes dos antigos quilombolas, ou seja, aqueles antigos quilombolas, aquelas pessoas que iam fugidas para lá, né, que fugiam dos seus donos, formavam os quilombos, que depois vieram as comunidades quilombolas. Atualmente, porque hoje não tem mais a escravidão, né, gente? Antigamente, quando eles fugiam, eles formaram os quilombos e foram vivendo ali aquelas pessoas, crescendo, tendo seus filhos, e hoje em dia esses quilombos viraram as comunidades quilombolas. Atualmente existem cerca de 80 mil famílias quilombolas que moram em comunidades espalhadas por todas as regiões do Brasil. Mas nem todas as comunidades são reconhecidas pelo governo brasileiro. A maioria luta para provar que moram em terras de antigos quilombos. Com a lupa na mão, vá até a página 33 do material de apoio para ver o mapa do Brasil. No mapa do Brasil, onde estão as áreas identificadas como remanescentes de quilombos. Vamos lá, na página 33, gente. Pega aí o seu material de apoio, vai lá. 33, tem um mapa do Brasil aí, olha. Conseguem ver no mapa do Brasil? Aí, ó, esses números são as quantidades que tem em cada estado, tá? Aí, ó, tem os que estão na cor mais clara, são as terras que estão em processo. Eles estão tentando ser reconhecidas, tá? Pelo governo brasileiro. E os que estão nessa cor mais forte são os que já são reconhecidas, já foram tituladas. Tá vendo? Na Amazônia, no Amazonas, tem 3 que ainda estão tentando ser reconhecidas. No Pará, ó, tem 66 que já são reconhecidas e 63 que ainda não são reconhecidas. Mas vocês veem que a quantidade é muito grande, tá vendo, gente? Tem uma quantidade bem grande. Tanto de reconhecidas como não reconhecidas. Isso são as comunidades quilombolas, tá? Número 1. Em qual estado brasileiro há mais comunidades quilombolas? Cadê? Vamos voltar lá no 33. Eu já sei qual é, mas eu quero que vocês vejam. Vai lá. Onde tem mais, gente? A maior quantidade. A maior quantidade, gente, em qual estado brasileiro há mais comunidades quilombolas? E aí? A gente tem que... Pode ser os dois, tá? Os que já são titulados e os que não são titulados. O maior, gente, tá bem grandão aí, né? Tem aí 399 mais 57, né? É no Maranhão. Então, no estado do Maranhão é onde mais tem as comunidades quilombolas. Então, número 1, Maranhão. 2. Há comunidades quilombolas em seu estado? Quantas?
Vamos ver no Rio de Janeiro quantas tem, gente. No Rio de Janeiro tem, ó, 24 mais 3, né? Tem 24 que estão em processo, mais 3 que já são reconhecidas. Então, são 27. Então, bota aí, ó. Há comunidades quilombolas em seu estado? Bota 27. Bota assim, 27. Eu pesquisei, né? Aí não diz. Eu pesquisei em alguns lugares que tem. Tem em Búzios, Cabo Frio, Mangaratiba, Angra dos Reis, Paraty e etc. Tem vários lugares. Eu só dei uns exemplos para vocês, tá? Não precisa escrever, não. Eu que estou falando só. Então, são 27, tá? Página 247. Origem das comunidades quilombolas. É uma historinha que vocês já conhecem, mas nós vamos falar sobre ela mais uma vez. Para entender a importância das comunidades quilombolas na atualidade, é preciso conhecer a história de como se formaram os quilombos. Você estudou em unidades anteriores que muitos povos africanos foram escravizados e trazidos para o Brasil para trabalharem, principalmente nas fazendas de cana-de-açúcar. Mas os africanos escravizados não aceitaram passivamente a escravidão, não era bom para eles. Ao contrário, sozinhos ou em grupos, eles desenvolveram diversas maneiras para resistir à escravidão. Entre as muitas formas de resistência estavam as fugas, a capoeira e a fundação de quilombos. A capoeira, prática cultural do povo banto, né, um povo africano, também era uma forma de defesa. Hoje em dia, a capoeira é uma arte, né, gente? Ninguém usa a capoeira para lutar, né, para machucar o outro. Hoje em dia, é um esporte. Mas antigamente era usada como uma maneira de se defender. Os quilombos eram comunidades formadas por pessoas que fugiam da escravidão e dos maus tratos. Geralmente estavam localizadas em áreas de difícil acesso, né? Eles tinham que se esconder, porque eles fugiam, mas os donos deles iam atrás deles, né? Então eles tinham que se esconder. Então eles geralmente ficavam em lugares de difícil acesso, pois eram considerados uma ameaça aos donos dos escravos. Nos quilombos reuniam-se também indígenas e mestiços, em menor quantidade, é claro. Os quilombos foram formados em diferentes partes do Brasil, defendendo de onde eles estavam, né? Eles fugiam para próximo de onde estavam. Um dos mais conhecidos quilombos e importantes refúgios de escravizados foi o Quilombo dos Palmares, localizado na Serra da Barriga, em Alagoas. Esse quilombo existiu cerca de 100 anos e se tornou o maior espaço de resistência contra a escravidão. Estima-se que quase 30 mil pessoas viviam no Quilombo dos Palmares, o que seria quase 10% da população brasileira na época, configurando algo próximo de quase um estado independente do governo brasileiro. Aí na página 248, então, gente, o maior quilombo que existiu foi o Quilombo dos Palmares, em Alagoas, tá? Era onde mais tinham escravos fugidos. Aí na página 248 nós vemos o Zumbi dos Palmares. O Zumbi dos Palmares, ele foi o líder do Quilombo dos Palmares. E hoje ele é o símbolo da resistência negra no Brasil, porque ele lutou muito contra a escravidão. Ele ajudou muito os negros. Ele morreu no dia 20 de novembro, que hoje essa data, ela é a data da consciência negra, né? É uma data que nós comemoramos, é um feriado, inclusive, é a consciência negra. Essa data foi escolhida exatamente porque é a data da morte de Zumbi dos Palmares, porque ele foi um ícone, ele foi uma figura muito importante, né, entre os negros. Ele era negro e ele defendia com todas as forças os negros e os direitos dos negros. Você vai ver aí agora um vídeo sobre o Zumbi dos Palmares, só para você conhecer um pouquinho mais dele, tá? Assiste aí, já volto. Ora, Paiobá, foi muito boa a sua ideia de comemorar o dia 20 de novembro com a comunidade. Caprichou, hein? Capoeira, comidas típicas, danças. Pois é, Dorinha.
mas é uma maneira de lembrarmos a luta de Zumbi dos Palmares. Por isso essa data é comemorada o Dia da Consciência Negra. Dia 20 de novembro de 1695 é a data da morte de Zumbi dos Palmares, não é? Sim, Zumbi nasceu livre. Sua mãe estava a caminho do Quilombo. Só que houve um ataque em Palmares e capturaram a criança, que foi criada pelo Padre Melo. Zumbi foi batizado como Francisco e tornou-se um coroinha. Quando ele tinha lá os 15 anos, ele aproveitou uma rebelião e foge para o Quilombo dos Palmares. Em Palmares ele conheceu o seu tio, o líder Gangazumba. Com ele, Zumbi aprende técnicas de combate e o candomblé. Foi aí que começaram a chamá-lo de Zumbi, que significa aquele que nunca morre. Aos poucos, Zumbi tornava-se um dos guerreiros mais poderosos do Quilombo. Foi aí que ele começou uma luta para libertar os escravos dos engenhos. Porém, tamanho poder incomodou os portugueses. Alguns haviam tentado acordo com Gangazumba, mas não cumpriram. Zumbi tornou-se líder depois que Gangazumba morreu. Assim, os portugueses contrataram um bandeirante de São Paulo, Domingos Jorge Velho. Domingos era um experiente mercenário e, com estratégia sórdida, conseguiu assassinar Zumbi dos Palmares. A trajetória de Zumbi simboliza a luta pela liberdade e a consciência negra. Assistiu? Viu um pouquinho mais sobre ele? Ele foi uma figura muito importante na história do Brasil. Agora vamos responder. Número 1. Como o Dia da Consciência Negra é comemorado na sua escola? Geralmente na nossa escola a gente faz um projeto, entendeu? Ano passado nós fizemos esse projeto e geralmente a gente faz cartazes, a gente faz trabalhos sobre o tema, tá? Então você vai colocar aí. Trabalhamos um projeto e fazemos cartazes e trabalhos. Número 2. Por que o Dia da Consciência Negra é tão importante, gente? Ele é importante para conscientizar todo mundo, né? De que nós somos todos iguais, né? Independente da nossa cor. Nós somos iguais, né? É um dia de lutar contra o racismo, contra a desigualdade, contra a discriminação, né? Então, por que o Dia da Consciência Negra é tão importante? É um dia de luta para ressaltar que a desigualdade não tá com nada, a discriminação não tá com nada, o racismo também não tá com nada. Nós somos todos iguais. Foi? Continuando aí embaixo, ó. Vida nas comunidades quilombolas. Cada comunidade quilombola tem o seu modo de viver, mas todas têm em comum a terra como elemento de identidade, pois eles vivem no local onde seus antepassados viveram. Os quilombos mantêm vivas e valorizam as tradições artísticas e culturais dos povos africanos do passado, como danças, festas, música, vocabulário, religiosidade, artesanato e o modo de plantar. Também é possível encontrar influências indígenas e das regiões cristãs em seu modo de viver, Aí aqui tem um exemplo de uma comunidade quilombola. Então, gente, assim, eles valorizam muito, tá, a cultura africana deles. Então, nas comunidades quilombolas, eles vivem a cultura africana. Eles não mudaram o modo de viver, tá? Eles mantêm as mesmas tradições que eles já tinham e que vai passando de pai para filho, tá? Eles valorizam a cultura deles. Aí na página 249, tem a comunidade quilombola Sacopã. Ela fica no Rio de Janeiro. Ela tá lá desde 1929. Ela ainda não foi reconhecida pelo governo brasileiro. Aí, ó, a história dela. Os morros próximos à Lagoa Rodrigo de Freitas eram ocupados por quilombos e comunidades negras. A família Pinto ocupa o local há 105 anos. É uma das áreas mais valorizadas do Rio de Janeiro. Por isso, parte do seu território já foi ocupada por prédios e outras construções. Por isso, são proibidos de promover suas manifestações culturais. Nessa comunidade quilombola há 9 famílias. O modo de vida deles é considerado um quilombo urbano, porque ele está no meio da cidade, né? Lá na Zona Sul. Uma grande área verde no meio da cidade. Os quilombolas criavam animais e tinham uma pensão, mas eles foram proibidos de ter os animais ali, afinal de contas está no meio da cidade. As comunidades quilombolas lutam para que seus direitos garantidos na legislação sejam cumpridas.
No entanto, apenas 129 comunidades têm a posse de sua terra, ou seja, elas são reconhecidas. As outras não são reconhecidas. Outras quase 1.700 comunidades estão em processo de titulação. Para conseguir a titulação de suas terras, elas precisam documentar que as terras onde se encontram já eram quilombos. Enquanto isso, as terras quilombolas são cobiçadas por fazendeiros e mineradores. Enquanto eles não são reconhecidos, enquanto eles não recebem o título, fazendeiros, mineradores podem chegar ali e tirar eles à força mesmo. É luta, é briga e pegar a terra onde eles vivem. Por isso que eles lutam tanto pela titulação, tá? E na página 250 tem aí uma atividade para marcar verdadeiro ou falso. Vou ler e vamos dizer se é verdadeiro ou falso. As comunidades quilombolas têm forte ligação com seus antepassados. Verdadeiro, tanto que eles mantêm as tradições. Segundo, as comunidades quilombolas são remanescentes das antigas senzalas. O que são as senzalas, gente? Senzalas eram os locais dentro da fazenda onde os donos prendiam os escravos. Ali onde os escravos dormiam. Não tinham camas, né? Senzalas eram assim, de qualquer jeito mesmo, porque para eles o escravo não tinha valor. Então, as comunidades vieram das senzalas? Não. Falso. Terceiro, um dos desafios das comunidades quilombolas é garantir a posse de suas terras. Verdadeiro. E quarto, os quilombos eram locais para onde se destinavam os escravizados que fugiam de suas fazendas. Verdadeiro. Gente, na ficha agora, vocês vão fazer as páginas 131 e 132. Ok? E assim a gente acaba a história. Tá bom? Tchau, gente. Beijo.